Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre NFL, né? Mais especificamente sobre a NFL no Brasil. Amanhã, não sei o dia que vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas amanhã, dia 5 de setembro de 2025, teremos o segundo capítulo da NFL aqui no Brasil. Teremos o jogo entre Chargers e Chiefs na Arena Corinthians, né, em São Paulo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a NFL, mais especificamente sobre essa mídia da NFL no Brasil, né, como que a NFL faz o negócio, como é que ela faz acontecer, sobretudo nessa questão de marketing, que eu acredito que a NFL dá aula e dá um baile aí em todos os outros esportes, né, que por conta justamente dessa mídia tão forte que eles possuem, e mais precisamente como nós, meros mortais, podemos aprender com essa mídia, com esse jeito de fazer negócio da NFL, né, e aplicar no nosso dia a dia. Bom, vamos lá. Primeiro, se você não me conhece, eu sou o Felipe Portugal, sou empresário, aí, tenho 3 empresas, tenho 25 anos, né, e trato aqui um pouco nesse canal sobre negócios, empreendedorismo, esportes. E se você realmente gosta desse conteúdo, se você de fato quer acompanhar um pouco mais sobre isso, acompanhar a minha rotina, meu dia a dia, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like ou um comentário, vai me ajudar bastante, né, a impulsionar esse vídeo e chegar em cada vez mais pessoas. E, enfim, já indo direto ao assunto deste vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a NFL. Eu não sou um acompanhante do esporte, então eu já digo isso logo de cara, para caso eu cometa algum erro ou alguma coisa do tipo, pode comentar aqui embaixo, falar que eu tô falando besteira, mas eu gostaria de falar principalmente sobre uma visão de fora e principalmente da pessoa que não costuma acompanhar a NFL, né, acompanha mais a questão do Super Bowl ou os jogos finais ali desse esporte, né, que é o futebol americano. E por isso esse vídeo vai estar muito mais voltado o esporte fora, na verdade a mídia principalmente desse esporte fora das 4 linhas, né? Não vai ser um vídeo técnico, teórico ali sobre o esporte, uma análise do jogo, né? Porque eu não sou nem capaz de fazer isso, tá? Então eu gostaria de iniciar começando ali pela questão do jogo, né? O jogo vai ser amanhã em São Paulo e até onde eu já tinha visto, todos os ingressos já estavam esgotados, né? Foi um sucesso aí comercial novamente, assim como tivemos o jogo ano passado, né? Que foi a primeira edição no Brasil, né? E enfim, foi um sucesso também. Foi no dia 7 de setembro do ano passado, se eu não me engano, né? Feriado. E aí, consequentemente, fizeram toda uma mídia em cima, né? Colocaram ali futebol americano no dia da independência. Enfim, fizeram um marketing absurdo, né? Pro jogo do ano passado. E deu muito certo, e por isso eles estão fazendo essa reedição. Só que agora com um time que é muito mais conhecido, o time que está na boca do povo aí, que está na grande mídia, que é o Kansas City Chiefs, né? Então, esse teoricamente tem tudo para dar mais certo ainda, né? Porque o Kansas City, para quem não sabe, quem entende muito menos do que eu, é o time do grande jogador da NFL hoje, que é o Patrick Mahomes, né? Que é o maior salário da liga, tem um contrato aí bilionário. Ele revolucionou o contrato aí dos esportes, né? Se não um contrato de 10 anos, se eu não me engano, para mais. E não só ele, como aí o que a mulherada deve conhecer muito mais, né? Que é o Kelce, né? Que é basicamente o namorado da moça, né? Que é a Taylor Swift, né? Então ele ficou muito conhecido aí principalmente por conta disso, né? E não só ele, como também o Kansas City. E o Kansas começou a ter uma mídia muito mais forte, começou a aparecer muito mais por conta disso, né? Que aí deu um boom ali, sobretudo nos acompanhantes do esporte.
e principalmente do público feminino, né, que passou a acompanhar o Kansas e, consequentemente, cresceu aí os números de audiência no ano já desde o ano passado, né, se eu não me engano. E falando um pouco sobre o jogo, falando um pouco sobre o que eu acho dessa iniciativa, eu acho que é uma iniciativa animal assim, da NFL, uma iniciativa muito inteligente, porque o que eles estão apostando? Estão apostando no quesito globalização da marca. Então, uma marca que era principalmente nacional, né, uma marca americana, eles estão colocando aos poucos, já é uma marca globalizada, né, tanto que o Super Bowl principalmente transmite em todos os países. A própria NFL já transmitia jogos aqui pela ESPN, né? Então, assim, não era algo que não era transmitido, mas com esses jogos no Brasil, eles conseguem de fato trazer um pouco para a nossa realidade e fazer com que aquela pessoa que não acompanhasse o jogo acompanhasse só pelo fato de ser no Brasil. E eu sou um desses caras. Eu sou um cara que eu não acompanho ali temporada regular, principalmente, né? Não acompanho absolutamente nada, não vejo nenhum jogo. Mas o jogo de amanhã, só pelo fato de ser no Brasil, me deu vontade de acompanhar. Não tem absolutamente nada ali de brasileiro, assim, o jogo vai continuar o mesmo, os jogadores vão ser os mesmos, mas pelo fato de ser no Brasil, traz aquele pertencimento do tipo, nossa, esse jogo é aqui perto de casa, então eu vou acompanhar pela televisão. Não moro em São Paulo, né? Então, enfim, vou acompanhar por aqui mesmo. Mas isso cria não só um movimento, né, em São Paulo, como também de pessoas que são fãs aí do esporte, que vão somente para assistir esse jogo em São Paulo. Vão pessoas de Curitiba, vão pessoas de Porto Alegre, vão pessoas de Goiânia, todas elas com o único propósito de assistir o jogo, consequentemente gera um turismo na região, né, e movimenta a economia do local, né? Então, assim, é uma baita sacada esse lance de expandir tanto para a cidade de São Paulo quanto para a NFL em si, que está globalizando a marca dela no Brasil, né? Então está expandindo aqui em terras brasileiras, né? E a outra questão é essa questão de mídia, né? O que eu acho sobre a mídia da NFL e por que eu acho ela tão assertiva e melhor do que dos outros esportes. Bom, a NFL não é um esporte tão praticado assim de forma mundial, é um esporte muito exclusivo, né? É um esporte que se assemelha um pouco assim com o tênis, porque é muito inacessível, principalmente para as pessoas assim com menor condição financeira, né? Porque envolve toda aquela questão de equipamentos, enfim, campos específicos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você vê muito pouco, né? De prática. E, geralmente, quem pratica são pessoas com condições financeiras mais favoráveis. E a NFL, ela está tentando fazer essa globalização justamente para tornar esse esporte mais acessível, não um esporte único e exclusivamente americano, né? Então, isso é muito positivo. E outro fator que eu consigo citar e que eu vejo que dá muito certo, porque a NFL ela tem poucos jogos, né? E um time geralmente de NFL por temporada, né? Que a temporada, se não me engano, começa agora em agosto, agosto/setembro, vai até fevereiro, março ali, que é quando é o Super Bowl. Por temporada, o time de futebol americano disputa 20 e poucos jogos, se ele for até a final, né? Se ele perder ali antes dos playoffs, ele disputa 16, 17. Então, é um número muito baixo. Então, é um esporte muito exclusivo mesmo, né? Ele faz questão de ser exclusivo. Ele faz questão de não ter muitos jogos, primeiro, por questões de segurança dos jogadores, e segundo, para tornar o produto exclusivo e ter, digamos assim, um preço, né? Poder cobrar um preço maior, né? Tanto ingresso quanto também nessa questão de exclusividade, direito de transmissão. Então é por isso que é um esporte que dá muito certo, né? Porque ele é muito exclusivo, tem poucos jogos. Não é como o futebol, que um clube, por exemplo, brasileiro, disputa 80 jogos por ano, né? E consequentemente fica ali
desenvolvendo a temporada, e aí você fala, não, mas esse jogo aqui eu não vou assistir porque, pô, já assisti o jogo da semana passada. Na NFL não tem isso, ou você assiste aqueles 20 jogos ou você, enfim, não vai assistir nenhum deles, né? Não tem diversas competições também, é só aquela competição, né? Eles não têm tipo uma Libertadores da vida, como é o caso do futebol, né? Então é por isso que dá muito certo também. E torna o produto exclusivo. E como que a gente pode aprender com a NFL, né? Chegando na conclusão, como é que a gente pode aprender, porque isso dá tão certo, e não só os esportes, mas também na questão das nossas empresas. É o lance da exclusividade, né? É o lance de você ter um esporte ou um produto que não é tão divulgado, né? Como não é tão acessível, digamos assim, para o consumidor médio, mas que você, gerando um senso de exclusividade, você cria uma demanda que é muito qualificada para aquele produto, né? Então é a mesma coisa que faz a Louis Vuitton, é a mesma coisa que faz a Chanel, é a mesma coisa que faz todas essas empresas de marcas caras, né, e exclusivas, ou por exemplo no caso de carros, né, o Porsche, BMW, Mercedes, enfim, é o mesmo posicionamento, né, um posicionamento exclusivo de um produto que realmente é para poucos, né, não é para todo mundo, e esse produto ele não é tão acessível, mas por ter muito pouco jogo, né, poucos jogos, e enfim, ainda mais agora de forma globalizada, só tem um jogo por ano no Brasil, né, antes nem tinha, por ter esse senso de exclusividade, você consegue cobrar mais por aquele produto e, consequentemente, ter uma rentabilidade maior naquele produto, né? Então é por isso que dá tão certo, é por isso que a NFL está aí, é uma das grandes empresas, digamos assim, de mídia, né, mundiais, e é por isso que o estádio amanhã em São Paulo vai estar lotado, vai estar com certeza vibrando ali por um jogo que, teoricamente, não vale nada, entre aspas, né, mas... Quando eu digo não vale nada, não vale título, né, nem nada, mas vai estar lotado, vai atingir a capacidade máxima, e não só isso, como também vai gerar uma grande receita aí para a cidade de São Paulo, para o Brasil, para a NFL, né, justamente por conta disso. Então, se a gente pode aprender alguma coisa com a NFL, é justamente nessa questão do senso de exclusividade. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, espero que, novamente, deixe o like, comente aqui embaixo se faz sentido essa estratégia utilizada pela NFL, ou se eu deixei passar alguma coisa que você acha que faça muito mais sentido do que isso. Pode comentar aqui, ou pode me criticar, não tem problema. E vamos para o debate aí nos comentários, né? Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.